28:13, e aqui fala de confissão de pecados. Uma das coisas que nós temos feito aqui na igreja, como igreja, e também no desejo de nos despertar para esse ato, cristão de confissão de pecados, é que nós fazemos durante o culto nosso esse momento de confissão de pecados. É muito importante que nós nunca nos esqueçamos disso, a gente possa nos dobrar diante do Senhor em arrependimento, pedir a Ele que perdoe os nossos pecados. Lá em João, nós lemos hoje pela manhã, Ele nos lembra, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, somos mentirosos. Essas são as expressões que se usa lá. Nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa permanece em nós. Quando Cristo nos libertou da condenação do pecado, do efeito eterno do pecado, Ele não nos libertou ainda do corpo de pecado. Para Ele fazer isso, nós teríamos que morrer. Morrendo, seremos glorificados. Ainda no momento da ressurreição, seremos glorificados e nos apresentaremos diante de Deus. Enquanto isso, somos pecadores, sim. Mentimos, temos orgulhos, egoísmos, condenamos injustamente, falamos mal. Precisamos falar com o Senhor. Senhor, perdoa-nos, até porque somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o texto diz assim, Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Quando a gente lê em Efésios, diz lá que Deus é riquíssimo em misericórdia. Nós alcançamos essas misericórdias quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor não nos abandona no nosso pecado. Quando o Senhor nos salvou em Jesus Cristo e nos reconciliou com o Senhor mesmo, o Senhor também permaneceu em nós. Quando Cristo, ó Deus, voltou ao céu, naquele dia após, ó Deus, a sua ressurreição e aqueles 40 dias aqui na terra, Teu Santo Espírito veio, ó Deus, até nós, 10 dias depois, Pai, e habitou nos Teus filhos, nos Teus discípulos, e habita em nós, como diz a Tua palavra. Então, meu Deus, o Senhor jamais nos abandonou. O Senhor jamais se esqueceu de nós, mesmo sendo nós pecadores. Portanto, ó Deus, agora pedimos perdão ao Senhor pelas nossas faltas, diante da Tua santidade, as nossas ofensas, ó Deus, através das nossas palavras, os nossos juízos, os nossos orgulhos, egoísmos, os nossos, ó Deus, as nossas ações pecaminosas, ofensivas, ó Deus, nossas práticas que não são aprovadas pelo Senhor, ó Deus, perdoa-nos, nossos pensamentos, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus e por Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, para que nós, ó Deus, possamos permanecer sempre na presença do Senhor com paz no nosso coração. Obrigado, meu Deus, por nos salvar. E obrigado, ó Deus, porque a salvação do Senhor, ela é eterna. E o perdão do Senhor também. Obrigado, meu Deus, por nos amar e perdoar os nossos pecados. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Quem escreveu Atos? Alguém se lembra? Lucas. Lucas é o médico amado. Ele não era discípulo, ele não era apóstolo de Jesus. Discípulo ele era, das centenas de discípulos que Jesus teve naqueles dias. Mas Lucas, ele não era apóstolo, que às vezes as pessoas confundem, porque ele escreveu o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, Evangelho de Lucas, e ele escreveu também Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico, um doutor, e ele
Lucas, ele andava com Paulo, ele foi o amanuense, o escritor, aquele que Paulo usou para escrever. Lucas era muito sábio. E ele era observador, bem característico de um médico. Ele gostava de detalhar, de olhar com minuciosidade. Quando você vê o Evangelho de Lucas e também Atos, dos Apóstolos, você vai perceber isso na vida de Lucas. A forma como ele detalha os acontecimentos. Atos tem uma história, é a história da igreja, o começo da história, a história, na verdade, do Espírito Santo, mas agindo na igreja. E Lucas nos esclarece tantas coisas. Quando você lê a carta de Paulo, você vai lá em Lucas, você vai conferindo os momentos que a igreja foram formados e aquilo que foi acontecendo na igreja. Pois bem, nós vamos ler no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 1 até o 11, e nós vamos ver aqui, basicamente, meus irmãos, bem central, a ascensão de Jesus. Porque nós vimos falando já desses últimos momentos de Jesus Cristo, e encerramos hoje pela manhã a sua ressurreição. Mas hoje nós queremos falar também da ascensão, porque Jesus não ficou aqui na terra. Ele ficou 3 anos aqui nessa terra. Depois da sua ressurreição, 40 dias no meio dos homens. Depois ele foi assunto aos céus. E Atos diz assim para nós, a partir do verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu vou parar aqui rapidinho, só para deixar isso, que talvez eu não repita. Ele está falando do livro, do Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro. O livro que eu estou me referindo aqui é o Evangelho, lá atrás. Ele escreveu para Teófilo, aquele Evangelho. Tratando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, que é o Evangelho. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Ele está falando lá do Evangelho de Lucas ainda. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Está falando da ressurreição. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, João Batista. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, ou não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será nesse tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, Deus, reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Verso 9, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes ir. Que coisa maravilhosa, né? Nós lemos lá em Tessalonicenses justamente uma referência a esse final aqui, que está falando da volta de Jesus Cristo. Nós chamamos da segunda vinda. Quando que os cristãos começaram a aguardar a segunda vinda de Cristo? Quando Cristo subiu ao céu. A partir daquele momento que ele foi assunto aos céus, aos olhos deles, inaugurou-se a promessa da volta de Cristo. Qualquer momento ele poderia voltar. Faz 2000 anos. Mas nós estamos no tempo de Deus. O tempo de Deus nós não sabemos. Estamos dentro dessa condição que ele fala para os discípulos, quando eles falam, será nesse tempo que Israel será restaurado? O que Jesus diz? Não cabe a vocês, o conhecer o tempo de Deus, as coisas que Deus planejou. Então nós não sabemos, mas nós sabemos que ele vai voltar.
porque a Bíblia descreve isso com muita clareza. Então, meus irmãos, tanto Marcos quanto Lucas, o Evangelho de Lucas, eles fazem referência a essa ascensão de Jesus. Eles falam de Jesus subindo ao céu. Mas aqui em Atos, Lucas é muito mais pormenorizado, né? Ele fala um pouquinho mais detalhado, não tanto assim, um capítulo inteiro, mas ele fala um pouco mais. Mas todos esses eventos, tanto aqui em Atos, quanto em Lucas, quanto em Marcos, estão numa mesma ordem. Isso é maravilhoso nas Escrituras, né? Não muda, a gente pode ler e confiar. E desses versos 1 até os 5, Lucas, ele escreve essa introdução, o prólogo do livro de Atos. Do verso 1 ao 5, ele está falando fazendo uma introdução ao livro e toda a carta, o livro de Atos, falando de maneira resumida desse ministério do Senhor Jesus, do que fez, do que ensinou e também que ele deu mandamentos aos discípulos. Ele está falando disso. Ele está falando agora do tempo, não somente da permanência do ministério de 3 anos, mas principalmente ele vai afunilar aqui para falar dos 40 dias que ele passa no meio dos seus discípulos, ensinando a eles. Esse primeiro tratado que ele cita aqui, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, é esse evangelho, é o evangelho lá atrás, evangelho de Lucas, escrito por Lucas, obviamente. E Teófilo é o destinatário. Alguns acham que era um homem de posição bem elevada em Roma e que possivelmente se converteu ou possivelmente estava num processo de trabalho de evangelização e discipulado por Lucas. Mas parece que ele sugere isso para Lucas. Faz isso e Lucas vai fazer. Por isso que é endereçado a ele esse evangelho e esse livro de Atos que ficou para nós também como profunda referência, né, de ensino e edificação. Lucas, ele lembra que após sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, ele apresentou-se visivelmente por 40 dias, deixando para eles palavras relacionadas, concernentes ao reino de Deus. Imagina, meus irmãos, quando eu tenho lembrado muito isso nas pregações, principalmente do Evangelho de João, que quando você entra no capítulo 13 de João, dali em diante, os dias que se passam em relação aos 3 anos de ministério de Jesus, é apenas uma semana, do 13 em diante. Do capítulo 13 em diante, é justamente o momento, do Evangelho de João, tá? É justamente o momento em que Jesus deixa de fazer milagres no meio do povo, deixa de pregar ao povo, deixa de ir, né, diretamente, com mais frequência nas sinagogas, ele agora passa a instruir exclusivamente os seus discípulos, os 12, inclusive Judas. Mas Judas, nesse momento, ele vai começar a se distanciar, nesses tempos finais de Jesus Cristo, até o ponto que ele sai de fato para cumprir os seus intentos, né, diabólicos no seu coração. Então Jesus vai se dedicar agora, nos últimos instantes, aos seus discípulos. Após sua ressurreição, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele se junta aos seus discípulos, ele passa para eles instruções. É isso que Lucas está lembrando aqui. Que Jesus passa com eles esse tempo trazendo grandes ensinos, oportunos ensinos. Dentre as recomendações deixadas por Jesus, estava a ordem para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Claro, aí no verso 4 a gente vê isso. Por quê? Porque por promessa, eles seriam batizados, eles receberiam o Espírito Santo ainda naqueles dias. Então, 10 dias depois, na minha oração eu falei isso, 10 dias depois que Jesus sobe ao céu, que acontece o Pentecostes. Por quê? E é no Pentecostes, o capítulo 2 de Atos, é que nós vamos ver o que? O derramamento do Espírito Santo de Deus como promessa. E por que é 10 dias? Porque o Pentecostes, ele é 50 dias após a Páscoa judaica. A Páscoa é quando Jesus morre. Jesus morre e ressuscita, mais ou menos 50 dias, né? E ele passa 40 dias com seus discípulos. Depois de 40 dias, ele sobe ao céu. 10 dias depois, que aí são os 50 dias do Pentecostes, acontece o quê? No dia de Pentecostes, o derramamento, né? O batismo com o Espírito Santo a todo aquele que crê. E a partir daí, inaugurou-se o ministério do Espírito Santo de Deus na terra, no meio
de nós. E aí, é uma promessa, lá no Antigo Testamento. Joel fala sobre esse derramar do Espírito, porque a ênfase em Atos é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. E aqui nesse texto, ele está muito destacado, para que a gente entenda que a igreja só continuaria se o Espírito Santo de Deus habitasse nela ou em nós. Lá em Joel capítulo 2, verso 8, ele diz assim: e acontecerá, Joel, muitos anos antes de Cristo, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro, quando isso acontece, Pedro lembra das profecias de Joel. E ele vai lembrar e vai citar isso, e aconteceu, e Deus mais uma vez, ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, isso precisa nos fortalecer, isso precisa trazer segurança para a nossa fé, para a nossa vida cristã. E essa promessa, ela foi anunciada, a promessa do Espírito, no próprio Evangelho de Jesus, pela boca de João Batista, por exemplo, lá em Mateus 3,11, diz: mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se a gente pensar bem, no dia de Pentecostes, o que acontece no dia de Pentecostes? Esse batismo do Espírito Santo. A gente viu, eles interpretaram coisas acontecendo, né? Maravilhosas, mas línguas, fogos, chamas como de línguas de fogo, coisas estranhas, mas é assim que se manifestou o Espírito Santo de Deus naquele dia maravilhoso. João 3 também, Jesus fala para Nicodemos sobre a necessidade de nascer do Espírito. Isso aí, meus irmãos, Jesus está anunciando ou pré-anunciando a promessa do Espírito Santo de Deus em nós. A gente precisa lembrar assim, quando Deus cria o homem e depois ele cria a mulher, o que diz lá em Gênesis? Que Deus, ele passava pelo jardim, ele passeava pelo jardim, ele estava presente, ele se comunicava, ele se relacionava com a sua criação, feito à sua imagem e semelhança. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, não podíamos chegar perto de Deus, no sentido de nem de proximidade, obviamente, mas também de adoração, porque somos pecadores, estávamos sujos e contaminados. O que é que Deus faz? Deus envia seu Filho, para por meio dele nós podermos nos achegar a Deus. Nos achegamos a Deus, acabamos de orar pedindo perdão a Deus. Jesus Cristo salva-nos e ele vai para o céu. Quem fica conosco? Deus manda o teu Santo Espírito para habitar em nós. Meus irmãos, nós nunca ficamos sozinhos. Louvados seja Deus por isso. Na verdade, meus irmãos, o ministério dos discípulos só seria possível pela habitação do Espírito Santo. Não haveria ministério, não haveria igreja, não haveria condições do Evangelho prosseguir. O reino de Deus ser anunciado, se de fato o Espírito Santo de Deus não fosse dado a nós, ou derramado nos nossos corações, à medida que nós cremos em Jesus Cristo. Assim, Jesus cumpriu sua missão e voltou ao Pai. Ele retorna à sua condição de pré-existente com o Pai, com Deus Pai. E os discípulos então deveriam continuar o testemunho do Evangelho, mas isso somente seria possível pela presença do Espírito Santo. Nós não conseguiríamos falar, nós não teríamos mensagem, nós não teríamos palavras, nós não teríamos memória suficiente, nós não teríamos vontade, se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós. E o Espírito Santo de Deus só viria com a subida de Jesus. A gente chama aqui no nosso dia a dia, troca de turno, tá brincando, né, claro, mas um foi para que o outro pudesse vir. E a gente precisa lembrar que é Jesus quem envia, Jesus e o Pai envia o Espírito Santo para trabalhar e mover os nossos corações. E o livro de Atos, então, ele é ancorado pelo poder do Espírito. E no poder do Espírito, o livro de Atos vai manifestar ao longo de todo ele a manifestação, a operação do Espírito Santo de Deus na igreja e na vida
individualmente na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Não somente aqueles 12, mas com aquele outro que entrou no lugar de Judas. Mas também da igreja, que foi formando discípulos, foi crescendo, e o Espírito foi trabalhando. E como, meus irmãos, ele trabalha até hoje. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu posso falar aqui 2 horas, empolgá-los com muitas coisas. Se Deus não operar no seu coração, não haverá transformação, não haverá mudança. Eu posso ser um excelente orador, mas se Deus não operar, não tem efeito nenhum. É o Espírito Santo que transforma as vidas. O reino que Jesus inaugurou, então, será agora povoado pela comunidade messiânica, a igreja, sob a direção do Espírito Santo. Lucas continua falando desses últimos momentos de Jesus, ali com os seus discípulos. E a partir de então, aí do verso 6, seus discípulos perguntam para ele sobre essa restauração de Israel como reino, se ela se daria também no tempo que o Espírito Santo ia se manifestar. Ou seja, eu não sei quando, ele vai acontecer daqui a um tempo. Jesus falou que era breve. Mas será nesse tempo, então, que o Senhor vai restaurar Israel? Percebe, meus irmãos, quem estava aqui pela manhã talvez vai se lembrar, que eu estava falando justamente disso. As mulheres que foram ao sepulcro, os discípulos que foram ao sepulcro, pelo menos Pedro e João, todo aquele momento, aquela volta de Jerusalém para Emaús, aquela conversa, perdemos todas as esperanças, não há mais esperança, mas ainda nos seus corações, se houvesse alguma esperança dele estar vivo, era para que ele sentasse no trono e reinasse em Israel, e desse uma vitória política a Israel, e libertasse Israel do domínio, da opressão dos inimigos. Porque isso, meus irmãos, para o judeu significava a presença de Deus. Presença de Deus tinha significado de libertação de domínio do estrangeiro, do inimigo, do povo que não amava a Deus. Mas qual era o grande problema? Primeiro, que o plano de Deus sempre foi que o Messias Jesus viria para salvar. Segundo, que Israel já não servia mais a Deus em obediência há muito tempo. Então Deus, ao mesmo tempo que ele cumpre a sua promessa messiânica do Cristo que viria para morrer e ressuscitaria, ele também aplica juízo sobre Israel, que rejeitou o Messias, Salvador. E não somente isso, trabalhou levando-o em sofrimento para a cruz do Calvário. Eles alimentavam então essa restauração política e essa libertação política. O legalismo judaico, ele permeou a vida desses primeiros discípulos. Por que eu falei legalismo aqui? Porque eles estavam ainda dentro desse entendimento mais corporativo de nação judaica do que de fato compreendendo que Jesus falou tantas vezes para eles: olha, eu vou para a cruz, vocês vão ver que eu vou morrer na cruz. Olha, ele falou isso aí diversas vezes: eu vou ressuscitar ao 3º dia. E essa é a única forma de vocês terem vida. Esse é o plano do Pai, e eu faço ele em obediência a meu Pai. João é ótimo para descrever isso aí. Eles ouviram isso, mas eles estavam esperançosos dentro de uma crença judaica messiânica, né, que o Messias sentaria no trono e governaria Israel. Não era esse o plano de Deus, como não foi esse o plano de Deus. Então esse legalismo, ele permeou muito, ele encharcou a vida espiritual desses discípulos por algum tempo. Até, obviamente, que eles foram se afastando e percebendo a disparidade entre o que o judaísmo pregava como consolação e o que Deus em Cristo tinha como promessa para o seu povo. É óbvio que esse distanciamento do judaísmo vai se dar algumas décadas depois, mas vai acontecer naturalmente. O cristão, em algum momento, Deus usou o judaísmo para que o cristianismo fosse protegido. Porque o judaísmo era protegido, em parte, por Roma.
E o cristianismo sob esse guarda-chuva também, porque o romano, que dominava o mundo, ele olhava para o cristianismo e falava assim, bom, ali é mais ou menos, é mais uma ramificação do judaísmo, tranquilo, não mexam com eles. Mas chegou o momento que naturalmente a separação aconteceu. Por causa de quê? Por causa da fé, por causa das crenças, por causa da palavra de Deus, não havia mais comunicação. E se distanciaram um do outro. E aí o cristianismo vai passar a ser odiado, de fato, e perseguido também pelo judaísmo. A resposta para eles, olha, eles perguntaram, vai ser nesse tempo que vai ser restaurado o reino? E Jesus responde, informando que promessas futuras de restauração é uma prerrogativa exclusiva de Deus Pai. E não caberia a eles conhecerem nada disso. Vocês estão preocupados com coisas que não cabem a vocês. Não é necessário vocês se preocuparem com isso. Alguém me perguntou sobre algumas coisas da Bíblia também, por que significava isso, quem são essas pessoas, um texto bíblico. Eu falei, olha, meu irmão, né, se isso não está revelado, eu não sei. Porque não está revelado, tudo é suposição. Qual é o sinal que Deus colocou em Caim? Não tente responder. Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para o nosso proveito e para ensinarmos aos nossos filhos. Mas as não reveladas é de Deus. Isso não está revelado. Então não está revelado, por que eu estou preocupado? Mas o que está revelado é para mim. O que está revelado eu preciso atentar. Porque Deus está falando através da sua palavra revelada. Então Jesus diz, talvez coubesse nessas palavras de Jesus, a gente pensar aqui que Jesus pudesse dizer para eles, olha, apenas obedeçam. Isso lhes é suficiente. Eu vou ressuscitar, né? Aí está o verso 6. Os que haviam reunido perguntaram-lhe com Jesus, isso, Senhor, é este o tempo quem vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, esse reino em que nós seremos libertos de Roma? E aí ele responde. Então, aqui na verdade, Lucas está colocando coisas que ele no Evangelho não colocou. Então, por isso que eu falei que é um pouquinho mais pormenorizado, né? E ele vai dizer aqui, não compete a você saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. E é interessante que eu estava lendo um autor, e ele dizia que um dos maiores problemas das igrejas, de muitos teólogos, de muitos cristãos, é que eles querem as datas. Eu quero as datas. Para que você quer data? Nós não precisamos de data para nós termos fé. Então, a palavra pode encaixar aqui assim, obedeçam, ouçam e obedeçam, e se preparem. Jesus fala em alguns momentos que vigiem e orem. Cuidem-se, tomem cuidado das suas almas, tomem cuidado das suas vidas. Sejam cristãos vigilantes, estejam sempre prontos para se encontrar com o Senhor, porque brevemente Ele virá, e Ele virá em tempo e momento que nós não imaginamos. E quando nós não imaginamos, talvez esteja querendo dizer que muitas pessoas estarão desapercebidas. Porque a volta de Cristo não é só o sinal no céu. A volta de Cristo significa a reunião dos salvos com Ele. Estar preparado não é o que muitos dizem que tem que estar com roupa bem vestida, um terninho. É preparado, coração. Coração ajoelhado diante do Senhor da glória. Então o Senhor Jesus avisa que o caminho é por outra direção. Ou seja, eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo, brevemente. Então eles estão pensando em reino, em assentar, em reinar, e ele está falando, não é por esse caminho. Vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo, brevemente. No verso 8 fala isso aí. E nesse poder do Espírito Santo, vocês testemunharão do Evangelho,
não somente na Judéia, mas por todo o mundo antigo. Samaria, os confins da terra. Não adianta botar confins da terra aqui, muitos colocam que seria os lugares mais distantes daqueles dias. Não, é onde houver pessoas, o evangelho vai chegar. Para juízo e para absolvição, o evangelho vai chegar. Então essa era a missão e era por esse caminho que eles iriam seguir. Aquilo que eles traziam dentro de um pensamento bem judaico, de limite territorial, de limite étnico, ou seja, é só para o meu povo. Ou seja, colocava Deus dentro de uma redoma, algum lugar que Deus fosse fechado dentro de Israel. É assim que eles pensavam. Deus é étnico, Deus só trabalha com Israel. Deus é geográfico, ele só trabalha com os limites de Israel. Jesus já anunciou para eles, não. Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus demonstrou isso claramente para nós nas Escrituras, ele fez isso. Quando ele rompe a barreira e ele vai e prega a uma mulher, olha a minha ênfase, mulher samaritana. Seus discípulos, queixo cai. Ele está falando com uma mulher, mas pior do que falar com uma mulher, ele está falando com uma mulher samaritana. Aqueles, eu vou botar aqui entre aspas, que esse era o pensamento, aqueles cachorros. Então, meus irmãos, em Jesus há de verdade verdadeira libertação. Por isso que as mulheres vão atrás do sepulcro de Jesus para perfumá-lo. Por isso que elas mantiveram uma fidelidade a Cristo, mesmo sabendo que ele morreu. Ele morreu, mas ele me fez coisas boas. Ele cura Maria Madalena de 7 espíritos malignos. Lucas 8 fala disso. Então, sim, quem conheceu Jesus sabia quem de fato ele era. Então, eles estavam presos dentro de um limite para que Deus agisse nesses momentos apenas, nesses tempos, nesses lugares. Jesus diz então que o reino de Deus não está dentro de uma perspectiva humana. Ele vai ser inserido na mente e coração dos que creem. E o Espírito Santo é a palavra, ele não cita a palavra, mas nós sabemos que ela está junto. O Espírito Santo e a palavra serão seus auxílios constantes. Não serão os seus planos, serão os meus planos. Jesus está dizendo isso. Não é o que você acha, é o que Jesus Cristo ordena. E ele deixa isso muito claro na obediência que ele tem ao Pai. Jesus obedece a Deus integralmente, minuciosamente. Por que que nós às vezes insistimos em desobedecer? Então cada um de nós precisamos, meus irmãos, olhar para isso e meditar nisso com bastante profundidade. O reino de Cristo que se estenderá será marcado pelo poder do Espírito Santo, no qual a igreja será imersa e será conduzida. O reino de Deus se expandiria para fora de Jerusalém até os confins da terra. E tudo isso lhes traria enormes desafios, muitas perseguições, muitas adversidades. E aí então, Jesus, após essas palavras, ele foi elevado ao céu, é que o texto está narrando para nós aí. Ele vai subindo de uma forma aparentemente vagarosa, até ele sumir da vista deles. E de fato eles ficam olhando, porque não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa normal você ver um túmulo vazio, sem que ninguém tenha mexido nele. Não é uma coisa normal você ver um homem sendo ressuscitado, foi o caso de Lázaro. Então não é uma coisa normal você olhar um homem subindo para o céu. Ele pode ter falado isso muitas vezes, aí nós vamos responder com a nossa humanidade tão fraca, tão distante. Eles ficam olhando. Esse subir para o céu, meus irmãos, no sentido de indo para o alto, não significa propriamente que o céu está lá em cima, tá? Nós usamos muito essa figura, né? E Jesus foi para o céu. De fato, aqui fala que ele sobe, mas não é uma posição geográfica, né? Ele está indo, na verdade, que significa mais que Jesus está voltando para junto do Pai, não importa, né? O significado de ir para cima talvez seja melhor entendido por nós, mas não é uma posição geográfica. E eles acompanham então Jesus subindo, talvez eles estivessem assustados,
e nutrindo um sentimento de perda, mais uma vez. Se ele morreu e ressuscitou, por que não fica conosco? Mas fazia parte da promessa do Pai, que o Filho morrendo ressuscitasse e voltasse para junto dele. Então Jesus volta. Talvez, meus irmãos, eles indagassem nas suas mentes como conseguiremos seguir em frente. Parece que tudo então chegou ao fim. No entanto, este era apenas o começo daquilo que marcaria o mundo em duas épocas bem distintas que nós conhecemos bem: o antes e o depois de Cristo. O Evangelho da graça de Cristo começa a ser anunciado. De fato, o mundo conhece Cristo em todos os lugares. Hoje estão tentando tirar tudo, né? Que se fale de Cristo. É claro que nós estamos vendo isso. Cada dia que você vê as manchetes, abre seu celular, tem alguma coisa contra o cristianismo. Não se assustem. As coisas piores virão. Mas, meus irmãos, o mundo tem que confessar que Jesus Cristo marcou este mundo para a absolvição, como eu falei agora há pouco, e para juízo também, para condenação. O Espírito Santo, então, ajudaria ele nesses momentos, encorajando-os, iluminando-os, fortalecendo-os, consolando-os. Sem o Espírito Santo, eles estariam perdidos, eles não teriam coragem. E enquanto eles acompanhavam, perplexos, dois mensageiros, agora sim, anjos da parte de Deus, lhe promete que, da mesma forma que eles viram Jesus subir, um dia Jesus voltará. Aí, da mesma forma, é de forma idêntica. Vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai descer. Só que diz a Escritura que ele não vai pôr os pés na terra, mas será percebido por todo o mundo. Como será isso? Não liga para holograma não, tá? O pessoal fala muito em holograma. Não, será uma aparição milagrosa de Jesus Cristo percebido por todo o mundo. Será tempo de grande regozijo, mas também de tremenda lamentação. Será um relâmpago, será uma coisa rápida. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. E aí, os que ficarem para o juízo, eles vão lamentar também. Cadê aquele meu irmão, meu vizinho, né? Não é isso que a gente vê muito nos filmes, né? Mas talvez a cena seja isso mesmo, bem semelhante. Cadê aquele meu irmão cadê aquele crente que eu já não gostava muito dele? Né? Os crentes sumiram. Sim, porque o nosso Senhor os levou para sempre, para cear com Ele para todo sempre. Sim, essas palavras proclamam a verdade de que a obra ainda não está terminada. Nós somos salvos, mas Deus ainda não terminou o seu trabalho no meio de nós aqui nessa terra. A volta de Cristo marcará o encerramento do ministério do Evangelho, agora na pessoa do Espírito Santo e dos discípulos. Então, quando Cristo voltar, encerra-se tudo isso. Aí, de fato, termina. Nós fomos salvos quando em Jesus nós cremos, mas uma morte nos espera, mas também uma ressurreição nos aguarda. A ressurreição de Jesus anuncia também a nossa ressurreição. E na sua vinda ele reunirá todos, ressuscitando, como eu disse, os mortos e arrebatando os que estão vivos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós lemos os versos 15 até o 18. Você vai encontrar isso de forma bem clara, em outros textos também. Então, meus irmãos, Jesus volta para o céu, o Espírito Santo habita nos discípulos. E agora eles e nós, devemos seguir com essa missão do reino e aguardar ardentemente, com regozijo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Que isso seja pregado por nós, isso esteja vivo nos nossos corações. Crentes que não olham para isso, não se importam com isso, talvez estejam muito acomodados com este mundo. Mas nós não devemos estar acomodados. Nós devemos clamar a Deus e chorar pela volta de Cristo. Por que que sim? Porque lá é muito melhor. Como diz o apóstolo Paulo, né? Do lado de cá o negócio está pegando, mas do lado de lá é melhor.
Então, meus irmãos, devemos clamar por isso. Nossos hinos cantados devem abordar, sim, a volta de Cristo, nossa reunião com Ele. Nossas orações, nossas consolações através das pregações, essa volta de Jesus Cristo para nós nos juntarmos. Não se acostume com esse mundo. Aqui não tem nada que sirva para você para o resto da vida. Tudo são coisas passageiras. Tudo aqui, é no suor. Tudo aqui é na ganância, tudo é no orgulho, tudo é no egoísmo. Então, o nosso lugar, definitivamente, não é aqui. E que Deus nos console com tudo isso, com essa esperança da vida eterna. Graças a Deus, meus irmãos, eu quero convidá-los agora para a gente passar esse momento da ceia. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar. E eu quero, meus irmãos, orientar sempre, nós fazemos isso. A ceia do Senhor é uma ordem, tá bom? A ceia do Senhor não é uma invenção da igreja para que nós tenhamos algumas coisas a fazer. É uma ordenança. As duas ordenanças que ficam muito claras nas Escrituras, quais são? A primeira ordem de Jesus é sermos batizados. Todos devem ser batizados. Os que creem precisam ser batizados. Essa é uma ordem, não é uma invenção da igreja também. A segunda coisa, sendo batizados, vocês devem participar e celebrar a ceia do Senhor. Por isso que nós fazemos, pelo menos uma vez por mês, 2 momentos, pela manhã e à noite. Participar da ceia, você deve ser, primeiramente, convertido a Cristo. Isso você sabe se você é ou não, né? Eu creio que todos são. Mas, além de convertido a Cristo, você precisa estar integrado na comunidade, que é a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente fala integrado, é participando da igreja. A ceia, ela acaba sendo para a igreja. Isso a gente precisa entender como bênção de Deus, não como exclusividade apenas, é como bênção de Deus. Então, assim, é uma bênção eu poder participar da ceia, mas também não pode ser de qualquer maneira, né? Então, não é um zelo nosso, mas um cuidado por causa das Escrituras Sagradas. Importante que quem participa, membro da igreja, esteja em plena comunhão com a sua igreja. Nós vamos distribuir os elementos, vocês peguem e aguardem para nós tomarmos juntos, como fizemos pela manhã. O Evangelho de Mateus diz assim, com relação a esse momento da instituição da ceia do Senhor. No verso 26, eu vou ler todo o texto para a gente orar, mas preste atenção nos elementos, como ele faz essa distinção. Ele diz assim, enquanto comiam, e aqui eu lembrei de manhã e gosto de lembrar, ele está falando da Páscoa mesmo, aquela reunião que ele se fez com os discípulos, comeram o cordeiro, tiveram aquele momento das ervas amargas e comeram aquele pão também do momento da Páscoa. Enquanto comiam, aí sim, Jesus toma o pão, abençoa-o e dá aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. É assim que ele está fazendo com o pão. É simbólico, é um pedaço de pão que ele parte. Ele desejava que, após a sua morte, a igreja jamais se esquecesse disso, e a celebração simbólica da ceia do Senhor, memorial, trazia também a memória deles e as nossas memórias, o ato da morte de Cristo. Mas ele diz, a seguir, e tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, e aí ele toma o cálice lá do vinho, e ele diz, bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Verso 29, ele termina dizendo, 29:30, mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, assim eles saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou orar a Deus, meus irmãos, e vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado, nosso Deus. Nós, ó Deus, consideramos esse momento especial e com a sua devida seriedade. Nós, ó Deus, oramos ao Senhor pedindo perdão dos nossos pecados. Não deixe, ó Deus, que nós carreguemos pendências pecaminosas nas nossas vidas.
Ajuda-nos, ó Deus, a confessá-los ao Senhor, nos arrependermos e termos, ó Deus, nossos pecados perdoados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo e momento da ceia. Obrigado, ó Deus, porque naquele dia, de fato, o Senhor deu a sua vida por nós. O seu sangue, ó Deus, nos purificou, como no Antigo Testamento, em que o sangue era aspergido ali no altar para purificar o povo do seu pecado. O Senhor deu o seu sangue por nós e nos purificou dos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus. Nós compreendemos isso. E nós estamos celebrando, ó Deus, de fato, com os nossos corações, ó Deus, compungidos, transformados, ó Deus, arrependidos diante do Senhor, mas também alegres, ó Deus, pela grande obra de redenção operada pelo Senhor, através da cruz, da morte e da ressurreição do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Recebe, então, este momento, Pai, em forma de obediência da nossa parte, mas também de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, ali, na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão, meus irmãos. Tomemos também o cálice. Graças a Deus, que bom. Nunca se esqueça disso. A ceia do Senhor é um memorial ativo, né? É do passado, do presente e do futuro. Nós estamos olhando lá para frente. Um dia não terá mais isso, né? Nós estaremos com o Senhor para sempre. Deus os abençoe. Obrigado, meus irmãos. Quando a minha fé faltar, me segurará. Quando a tentação chegar, me segurará. Não posso nessa vida andar sem o seu cuidar. Se esfriar o meu amor, me segurará. Me segurará, não me deixará. Grande é o seu amor por mim, me segurará. Seu eleito é seu prazer, me segurará. Precioso ao seu ver, me segurará. Minha alma não se perderá, seu plano vai cumprir. Preço alto ele pagou pra me redimir. Me segurará, não me deixará. Grande é o seu amor por mim, me segurará. Por mim Jesus sangrou, morreu, me segurará. A justiça satisfez, me segurará. Um dia ressuscitarei pelo seu poder e com fé aguardarei o meu Cristo ver.
me segurará, não me deixará. Grande é o seu amor por mim, me segurará, me segurará, não me deixará. Grande é o seu amor por mim, me segurará. Os irmãos podem se assentar. Teremos um minuto de oração silenciosa e estaremos encerrados.